E hoje você vai conhecer o universo das plantas ornamentais e frutíferas e também os cuidados. O universo das plantas sempre nos encanta. Entre plantas ornamentais e plantas frutíferas, os cuidados é algo que temos sempre que ter. E para conhecermos um pouco desse universo, fomos conhecer o Terra Azul Conceito Quixaba, onde existe uma grande variedade de jardinagem e paisagismo. E nada melhor do que um bate-papo com quem entende do assunto. O engenheiro agrônomo Said compartilha um pouco do seu conhecimento para melhorar a saúde da sua planta, seja ela ornamental ou frutífera. Nós estamos aqui nos colocando à disposição para tirar qualquer dúvida que caso alguém de vocês tenha. Seu Said, a gente teve bastantes perguntas sobre as mudas. Você poderia nos explicar direitinho a questão das mudas? Olha, a Terra Azul trabalha com uma variedade muito grande de mudas, tá? E as nossas mudas todas são registradas, são de produtores credenciados pelo Ministério da Agricultura e nós temos uma variedade muito grande. Tá? E caso alguém venha a precisar de alguma que nós no momento não tenhamos, a gente providencia para atender o cliente. Vocês podem indicar, né? Podemos indicar ou podemos imediatamente providenciar para que ele adquira junto a Quixaba ou Terra Azul. Pode mostrar algumas mudas para a gente? Sim, claro. Olha, nós temos uma variedade muito grande de mudas. Aqui nós temos algumas mudas de jambeiro, tá? Mas aqui a gente começa a ter algumas mudas de citros, tá certo? Aqui tem cajado Pará, ali tem tamarineiro, tem carambola, nós temos frutapão, as mangas, vários tipos de manga, uma variedade completa. Não só de mudas frutíferas, mas também de ornamentais, mas que fique bem claro, nós também trabalhamos com mudas frutíferas de primeiríssima qualidade. Quais são sendo mais procuradas? Quais são as mudas que estão sendo mais procuradas nesse momento? As mudas que a gente mais vende são principalmente os citros. Nós temos uma procura muito grande dos citros, até por causa da vitamina C, que está muito em moda hoje, né? Então os citros são uma das que a gente mais trabalha, que a gente mais comercializa. Devido a um momento de pandemia, né? As pessoas estão buscando mais se nutrir, né? Isso. É exatamente isso. Agora me mostra aqui as frutíferas. Laranja, limão, limão siciliano e tanja. É uma variedade muito grande que nós trabalhamos. Nós trabalhamos inclusive com aquela muda daquele limãozinho nosso, pequenininho, cheio de semente, que tem muita gente que prefere ele do que o limão Tahiti. Mas aqui a gente já começa com a variedade de manga. Manga tome, manga adem, manga espada, manga rosa. Então é uma variedade muito grande e tamanhos diferenciados, tá? Se você quiser levar uma menor, se você quiser levar uma maior, e todas elas são enxertadas, registradas no Ministério e com uma capacidade produtiva muito grande, com muito boa qualidade. E quem quiser comprar, que não tem aquele conhecimento de cuidar de uma planta frutífera, você dá toda a assistência? Todas as necessidades a nível de conhecimento do que precisa ser feito para que essa muda tenha um bom desempenho, um bom desenvolvimento e uma boa produção, nós temos aqui na hora que o cliente compra. Aqui são as mudas de fruta-pão que a gente tem para comercialização. Vejam a qualidade delas, como elas estão bem. Também ainda falando dos citros, o limão siciliano, que ele é um limão muito procurado por causa do nível de acidez dele, que é um pouquinho menor, e ele também tem uma quantidade de líquido muito grande, é muito procurado, é um limão amarelo, grande. Também tem muito boa aceitação no mercado essas mudas. Quanto tempo ele começa a ter as frutas? Nesse estágio aqui, ele bem cuidado, você abrindo uma cova com bastante fertilidade, aproximadamente 1 ano ele começa a produzir. É natural que não é uma produção a nível comercial, porque ele ainda não tem porte para segurar uma carga muito grande. Mas ele com 1 ano, a partir daqui, ele já começa a botar. Isso aqui é uma muda de limão siciliano, pronta para ser colocada no local definitivo. Ela já está com um porte grande e o sistema radicular dela já começou a querer sair do próprio saco de muda. Uma coisa muito interessante, muito importante, quando se vai plantar uma muda dessa, nunca, jamais enterre o tronco dela.
ela tem que ser enterrada exatamente aqui onde ela está. Se você colocar solo um pouquinho acima do que nós chamamos de colo da planta, você está causando um problema para ela que a gente chama de gomose dos citros, e é uma doença que elimina a ligação, o sistema radicular, área foliar, e eliminando essa ligação, a planta faz a fotossíntese, manda para a raiz começa a se alimentar, mas quando a raiz absorve a seiva bruta para mandar para as folhas, essa ligação está cortada. Então, jamais enterre o colo da planta, sempre plante ela na altura em que ela se encontra no vaso, no saco de muda. Tem a profundidade adequada? Não, a profundidade adequada é sempre essa aqui. Agora, o tamanho da cova, quanto maior você fizer, quanto mais alimento você botar, mais tempo você vai ficar sem adubar a tua planta, mais ela vai te responder. Seu Said, tem muito questionamento do nosso público sobre o bicho da goiaba. Muitas pessoas plantam, mas não conseguem colher um fruto saudável. Poderia nos explicar? Essa broca que ela dá na goiaba, ela começa a acontecer durante a floração, tá? Então nós temos que fazer um trabalho de proteção dessa frutífera desde o período da floração. Não é que a gente vá fazer pulverizações diárias, não. Nós vamos fazer uma pulverização no início da florada. Nós vamos evitar para que isso aconteça. É o suficiente, basta que a gente faça uma ou duas aplicações nas floradas e continuar fazendo uma adubação constante, que além dela criar uma resistência contra esse tipo de ataque, ela também vai ser protegida pela pulverização com o inseticida indicado para o caso. Na floração já dá para saber se a planta vai ficar saudável ou não, para ter aquela precaução, ou ela tem que, antes de tudo, cuidar? Tem que fazer um trabalho preventivo. Quem trabalha comercialmente com esse tipo de fruto não pode correr o risco de esperar para ver se vai ter o ataque ou não. Por isso a prevenção. Tá ok? Esses produtos que a gente utiliza para esse tipo de combate de broca são produtos não cumulativos, são piretroides, são produtos que você coloca na planta em 2 ou 3 dias, esse produto está completamente eliminado. Não existe aquela mística de que, não, eu não posso comer porque eu usei um agrotóxico. Não trabalhamos com agrotóxico, nós trabalhamos com defensivo agrícola. Isso tem que ser muito esclarecido. Eu costumo dizer que a diferença do remédio para o veneno está na dose, tá? Se você utiliza um produto defendendo uma planta, você utilizando a dose certa, ela funciona exatamente como um remédio dosado como você deve usar. Aqui nós temos uma muda de goiaba, e essa goiabeira, ela com certeza dentro de um prazo de 8, 10 meses, ela começa uma florada. A gente volta para o caso daquele limoeiro, ela também ainda tem uma estrutura pequena, bem tratada, 8 meses, 10 meses ela começa a florar e começa a produzir. É uma produção pequena devido ao porte em que ela se encontra, mas também com 1, 2 anos você vai ter uma planta em plena safra. E aqui a gente tem um pé de jabuticaba, que é pouco conhecido na região, mas muito saborosa. Muito saborosa, muito rica em ferro. O teor de ferro dela é muito bom, é alto. E é uma planta que inclusive é muito preferida pelos passarinhos. Se você tiver uma planta dessa, onde ela está sendo cultivada e bem tratada como essa, você vai ter que proteger a sua planta contra passarinho. Eu conheço gente que tem um filó para poder conseguir colher, porque o passarinho não deixa, ele suga todinho e deixa só o caroço. É o esperto, né? É o esperto. E aqui já tem algumas já prontas para consumo. Olha, que linda. Ela amadurece mais um pouco e ainda cresce um pouquinho mais. E o interessante, né, que é o diferencial dela, que ela fica... bota no tronco, igual a jaqueira. Cada um nozinho desse aqui que você observa, vai nascer uma frutinha. Olha só a inflorescência dela. Seu Said, aqui as ornamentais, né? Poderia falar um pouco sobre elas pra gente? Sim, essa é a grande especialidade da Quixaba. Nós estamos trabalhando, começamos na verdade com ornamental. Existem as de sombra, existem as ornamentais de sol, existem as palmeiras de sombra, existem as palmeiras de sol, as samambaias.
e aqui são uma outra variedade também. Como identificar uma planta de sombra e outra de sol? Porque muitas pessoas compram, mas não sabem identificar. Na hora da compra, você sempre que chegar aqui, você deve dizer o que é que você quer, qual é o ambiente onde você vai cultivar. E agora aquela super dica de como montar um vaso, para que sua planta não deixe de ter uma vida saudável. Durante esse período chuvoso, nós temos que ter um cuidado muito grande com o excesso de água. Então nós vamos mostrar como deve ser feito para que a gente monte um vaso sem problemas de excesso de água. Aqui nós temos um vaso, digamos que a gente vai transferir esta pimenteira para cá. O que é que nós temos que fazer? Argila expandida, isso é um material que você acha para comprar, tá? Aí você coloca ela aqui, forma uma camada para que estes orifícios aqui embaixo não sejam entupidos. Essa é a finalidade. Após isso, você pega uma manta de drenagem, também à venda, coloca essa manta aqui dentro do vaso e cobre a argila expandida. Na verdade, a intenção dessa manta é que a gente não perca solo durante o processo de irrigação, tá? Caso você irrigue demais, essa manta vai evitar que a gente perca solo. Aqui, matéria orgânica, uma compostagem muito rica em fertilidade, a gente vai colocando. A gente coloca o vaso aqui exatamente para medir o tamanho do que é que a gente quer. Completamos aqui. Feito isso, nós vamos tirar esse vaso, porque na verdade nós precisamos tirar ele daqui, para que o sistema radicular dele se desenvolva nessa área maior. A gente dá uma pequena pressão, força um pouquinho, tá? Até no momento que você sente que ele vai soltar, ó. Isso aqui foi colocado exatamente para ele ficar do tamanho que a gente queria. Repare bem que essa pimenteira já começou a se limitar por causa do desenvolvimento radicular que diminuiu. Ele estava limitado aqui e a quantidade de alimento para ela estava resumido. Por isso ela vai ficar sempre desse tamanho até morrer. Então a gente vai chegar aqui, coloca ela aqui no local, ó. Eu vou colocar água aqui em pequena quantidade, tá? Para umedecer o solo. Repare bem que você vai colocando água e ela vai descendo. Ó, aqui ainda está havendo um equilíbrio, a parte de baixo ainda não está bem molhada. Vai chegar um momento em que essa água começa a custar mais a ser drenada. Ó, a partir daqui você não precisa mais molhar, tá? A partir daqui você já vê que o solo está bem úmido, bem encharcado. Então não é interessante que você continue colocando água até ela sair lá embaixo. Não há necessidade de você lavar o solo. Feito isso, a sua planta está pronta. A partir daqui, a gente vai começar a fazer as adubações com NPK e micronutrientes necessários para que essa planta continue a se desenvolver. Nós temos vários produtos, Forte Planta, Forte Frutífera, Forte Jardim, todos eles são de boa qualidade para que você faça uma boa adubação. Estamos aqui à disposição de qualquer um de vocês, em qualquer uma de nossas lojas, Terra Azul ou na Quixaba, Conceito Terra Azul.